O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 69. Doação de vacas. Yudhishthira disse: ó o principal da linhagem de Kuru, fale-me novamente sobre a ordenança a respeito das doações, com referência especial, ó alto de grande sabedoria, a doação de terra. Um kshatriya deve fazer doações de terra para um brahmana de atos justos. Tal brahmana deve aceitar o presente com os ritos devidos. Ninguém mais, no entanto, exceto um kshatriya é competente para fazer doações de terra. Cabe a ti agora me dizer quais são os objetos que as pessoas de todas as classes estão livres para conceder, se incitadas pelo desejo de ganhar mérito. Tu deves também me dizer o que é dito nos Vedas sobre este assunto. Bhishma disse: há 3 doações que levam o mesmo nome e que são produtivas de mérito igual. De fato, estes 3 concedem a realização de todos os desejos. Os 3 objetos cujas doações são de tal caráter são vacas, terra, e conhecimento. De nome igual, porque a palavra Go significa vaca, terra, e palavra. Aquela pessoa que diz para seus discípulos palavras de significado justo tiradas dos Vedas adquire mérito igual àquele que é ganho por fazer doações de terra e vacas. Similarmente, vacas são louvadas como objetos de doações. Não há objeto de doação mais elevado do que elas. Considera-se que as vacas concedem mérito imediatamente. Elas são também, ó Yudhishthira, de tal maneira que uma doação delas não pode exceto levar a grande mérito. As vacas são as mães de todas as criaturas. Eles concedem todos os tipos de felicidade. A pessoa que deseja sua própria prosperidade deve sempre fazer doações de vacas. Ninguém deve chutar vacas ou proceder pelo meio delas. As vacas são deusas e lares de bem-aventurança. Por esta razão, elas sempre merecem culto. Antigamente, as divindades, enquanto aravam a terra sobre a qual elas realizaram um sacrifício, usavam a aguilhada para golpear os bois unidos ao arado. Por isso, em cultivar a terra para tal propósito, uma pessoa pode, sem incorrer em crítica ou pecado, aplicar a aguilhada nos bois. Em outras ações, no entanto, os bois nunca devem ser golpeados com a aguilhada ou o chicote. Quando as vacas estão pastando ou deitadas, ninguém deve aborrecê-las de nenhuma maneira. Quando as vacas estão com sede e elas não conseguem água, por alguém obstruir seu acesso ao reservatório ou tanque ou rio, elas, por meramente olharem para tal pessoa, podem destruí-la com todos os seus parentes e amigos. Quais criaturas podem ser mais sagradas do que as vacas quando com o próprio estrume das vacas os altares sobre os quais radas são realizados em honra dos pitris, ou aqueles sobre os quais as divindades são adoradas, são purificados e santificados? Aquele homem que antes de comer, dá todos os dias, por um ano, somente um punhado de grama para uma vaca pertencente a outro, é considerado como praticando um voto ou observância que concede a realização de todos os desejos. Tal pessoa obtém filhos e fama e riqueza e prosperidade, e dissipa todos os males e sonhos. Yudhishthira disse: quais devem ser as indicações daquelas vacas que merecem ser doadas? Quais são aquelas vacas que devem ser ignoradas na questão de doações? Qual deve ser o caráter daquelas pessoas para quem as vacas devem ser dadas? Quem, além disso, são aqueles para quem vacas devem ser dadas? Bhishma disse: uma vaca nunca deve ser dada para alguém que não é virtuoso em comportamento, ou alguém que é pecaminoso, ou que é cobiçoso ou que é falso em palavras, ou para alguém que não faz oferendas para os pitris e as divindades. Uma pessoa, por fazer uma doação de 10 vacas para um brahmana versado nos Vedas, pobre em riqueza terrena, possuidor de muitos filhos, e possuindo um fogo doméstico, alcança numerosas regiões de grande felicidade. Quando um homem realiza alguma ação que é repleta de mérito ajudado pelo que ele conseguiu por doação de outro, uma porção do mérito ligado àquela ação vem a ser para sempre daquele com cuja riqueza a ação foi realizada. Aquele que gera uma pessoa, aquele que salva uma pessoa, e aquele que concede os meios de sustento para uma pessoa são considerados como os 3 pais. Serviços prestados respeitosamente para o preceptor destroem o pecado. O orgulho destrói até uma grande fama.
A posse de 3 filhos destrói a desgraça da falta de filhos, e a posse de 10 vacas dissipa a desgraça da pobreza. Para alguém que é devotado ao Vedanta, que é dotado de grande erudição, que é cheio de sabedoria, que tem um controle completo sobre seus sentidos, que é cumpridor das regras prescritas nas escrituras, que se afastou de todas as atrações mundanas, para aquele que diz palavras agradáveis para todas as criaturas, para aquele que nunca faria uma má ação mesmo quando impelido pela fome, para alguém que é gentil e possuidor de uma disposição pacífica, para alguém que é hospitaleiro para todos os convidados, na verdade para tal Brahmana um homem deve, sendo possuidor de conduta similar e possuidor de filhos e esposas, conceder os meios de sustento. A medida de mérito que se vincula a uma doação de vacas para uma pessoa digna é exatamente a medida do pecado que se vincula à ação de roubar de um Brahmana o que pertence a ele. Sob todas as circunstâncias a expoliação do que pertence a um Brahmana deve ser evitada, e suas esposas mantidas a uma distância. Capítulo 70. História de Nriga doando vacas, como lagarto no poço após a morte. Bhishma disse: em relação a isto, ó o perpetuador da linhagem de Kuru, é contada pelos justos a narrativa da grande calamidade que surpreendeu o rei Nriga por causa de sua expoliação do que pertencia a um Brahmana. Algum tempo antes, certos homens jovens da linhagem de Yadu, enquanto procuravam por água, tinham encontrado um grande poço coberto com grama e trepadeiras. Desejosos de retirar água dele, eles trabalharam muito para remover as trepadeiras que cobriam sua boca. Depois que a boca tinha sido limpada, eles viram dentro do poço um lagarto muito grande residindo dentro dele. Os homens jovens fizeram fortes e repetidos esforços para resgatar o lagarto daquela situação. Parecendo com uma verdadeira colina em tamanho, o lagarto foi procurado ser libertado por meio de cordas e tenazes de couro. Não tendo sucesso em sua intenção os homens jovens então foram até Janardana. Dirigindo-se a ele eles disseram: cobrindo o espaço inteiro de um poço, há um lagarto muito grande para ser visto. Apesar dos nossos melhores esforços nós não conseguimos salvá-lo daquela situação. Isto mesmo foi o que eles relataram para Krishna. Vasudeva então procedeu ao local e tirou o lagarto e o questionou quanto a quem ele era. O lagarto disse que ele era idêntico à alma do rei Nriga que tinha prosperado nos tempos passados, e que tinha realizado muitos sacrifícios. Para o lagarto que disse aquelas palavras, Madhava falou: tu realizaste muitos atos virtuosos. Tu não cometeste pecado. Por que então, ó rei, tu chegaste a tal fim lamentável? Explique o que é isto e por que isto foi ocasionado. Nós soubemos que tu repetidamente fizeste doações para os Brahmanas de centenas e centenas de milhares e mais uma vez de 8 vezes centenas sobre centenas de 10 milhares de vacas. Ou seja, inúmeras vacas, aqui nenhum número específico é pretendido. Porque portanto, este fim te alcançou. Nriga então respondeu para Krishna, dizendo: em uma ocasião uma vaca pertencente a um Brahmana que adorava regularmente seu fogo doméstico, escapando da residência do dono enquanto ele estava ausente de casa, entrou no meu rebanho. Os mantenedores do meu gado incluíram aquela vaca em sua conta de 1000. Em tempo aquela vaca foi doada por mim para um Brahmana, agindo como eu fazia pelo desejo de felicidade no céu. O dono verdadeiro, voltando para casa, procurou por sua vaca perdida e finalmente a viu na casa de outro. Achando-a, o dono disse: esta vaca é minha. A outra pessoa contestou sua reclamação, até que ambos, disputando e excitados com cólera, vieram a mim. Dirigindo-se a mim um deles disse: tu és o doador desta vaca. O outro disse: tu me roubaste esta vaca, ela é minha. Eu então pedi para o Brahmana para quem eu tinha dado aquela vaca para devolver o presente em troca de centenas mais centenas de outras vacas. Sem concordar com meus pedidos intensos, ele se dirigiu a mim, dizendo: a vaca que eu consegui é bem apropriada para tempo e lugar. Ela produz uma quantidade abundante de leite, além de ser muito quieta e muito afeiçoada a nós. O leite que ela produz é muito doce. Ela é considerada como digna de todo louvor na minha casa. Ela está nutrindo, além disso, um filho fraco meu que acabou de ser desmamado.
Ela não pode ser desistida por mim. Tendo dito estas palavras, o Brahmana foi embora. Eu então procurei o outro Brahmana, lhe oferecendo uma permuta, e dizendo: receba 100.000 vacas por esta única vaca. O Brahmana, no entanto, me respondeu dizendo: eu não aceito presentes de pessoas da classe real. Eu sou capaz de progredir sem ajuda. Então, sem perda de tempo, dê-me aquela mesma vaca que era minha. Exatamente assim, ó matador de Madhu, aquele Brahmana falou para mim. Eu propus fazer presentes para ele de ouro e prata e cavalos e carros. Aquele principal dos Brahmanas se recusou a aceitar algum destes como doação e foi embora. Enquanto isso, incitado pela influência irresistível do tempo, eu tive que partir deste mundo. Dirigindo-me à região dos Pitris, eu fui levado à presença do Rei dos Mortos. Cultuando-me devidamente, Yama se dirigiu a mim, dizendo: não pode ser averiguado o fim, ó Rei, dos teus feitos. Há, no entanto, um pequeno pecado o qual foi cometido inconscientemente por ti. Sofra o castigo por aquele pecado agora ou depois, como te agradar. Tu, após tua ascensão ao trono, juraste que irias proteger todas as pessoas no desfrute de suas posses. Aquele teu juramento não foi rigidamente mantido por ti. Tu tiraste também o que pertencia a um Brahmana. Este mesmo foi o pecado duplo que tu cometeste. Eu respondi, dizendo: eu primeiro passarei pela angústia do castigo, e quando este estiver terminado, eu desfrutarei da felicidade que está guardada para mim, ó Senhor. Depois que eu tinha dito estas palavras para o Rei dos Mortos, eu caí na terra. Embora caído, eu ainda podia ouvir as palavras que Yama me disse muito ruidosamente. Aquelas palavras foram: Janardana, o filho de Vasudeva, te resgatará. Após a conclusão de 1000 anos completos, quando estiver esgotado o demérito da tua ação pecaminosa, tu irás então alcançar muitas regiões de felicidade inesgotável que foram conquistadas por ti pelas tuas próprias ações de virtude. Caindo, eu me encontrei, de cabeça para baixo, dentro deste poço, transformado em uma criatura da ordem intermediária. A memória, no entanto, não me deixou. Por ti eu fui resgatado hoje. O que mais isto pode atestar além da força das tuas penitências? Que eu tenha tua permissão, ó Krishna. Eu desejo ascender para o céu. Permitido então por Krishna, o rei Nriga inclinou sua cabeça para ele, e então subiu em um carro celeste, e procedeu para o céu. Depois que Nriga tinha assim procedido para o céu, ó o melhor dos Bharatas, Vasudeva recitou este verso: ó alegrador dos Kurus. Ninguém deve se apropriar conscientemente de alguma coisa pertencente a um Brahmana. A propriedade de um Brahmana, se tirada, destrói aquele que a tira, assim como a vaca do Brahmana destruiu o rei Nriga. Eu te digo, além disso, ó Parta, que um encontro com alguém bom nunca demonstra ser inútil. Veja, o rei Nriga foi salvo do inferno por se encontrar com alguém que é bom. Como uma doação é produtiva de mérito, assim mesmo uma ação de expoliação leva ao demérito. Por isso também, com relação ao que foi dito antes sobre o assunto das vacas, ó Yudhishthira, deve-se evitar fazer alguma injúria para as vacas. Capítulo 71. O Dalaka e Nachiketa na residência de Yama, Yama sobre doações de vacas. Yudhishthira disse: ó impecável, fale-me mais em detalhe sobre os méritos que são obteníveis por fazer doações de vacas. Ó tu de braços poderosos, eu nunca fico saciado com tuas palavras. Bhishma disse: em relação a isto é narrada a velha história da conversa entre o Rishi Udalaki e seu filho chamado Nachiketa. Uma vez o Rishi Udalaki, dotado de grande inteligência, se aproximando de seu filho Nachiketa, disse para ele: sirva-me e atenda-me. Após a conclusão do voto que ele tinha cumprido, o grande Rishi mais uma vez disse para seu filho, engajado em realizar minhas abluções e profundamente absorvido com meu estudo védico, eu me esqueci de trazer comigo a lenha, as folhas kusa, as flores, o jarro de água, e as ervas que eu tinha colhido. Traga-me aquelas coisas da margem do rio. O filho procedeu para o local indicado, mas viu que todos os artigos tinham sido levados pela correnteza. Voltando para seu pai, ele disse:
Eu não vi as coisas. Afligido como ele então estava com fome, sede, e fadiga, o Rishi-Udalaki de grande mérito ascético, em uma cólera repentina, amaldiçoou seu filho, dizendo: encontre com Yama hoje. Assim atingido por seu pai com o raio de suas palavras, o filho, com palmas unidas, disse: esteja apaziguado comigo. Logo, no entanto, ele caiu sobre o solo, carente de vida. Vendo Nachiketa prostrado no chão, seu pai ficou privado de seus sentidos pela aflição. Ele, também, exclamando: pai, o que eu fiz? Caiu sobre o solo. Cheio de dor, enquanto ele se abandonava em lamentações por seu filho, o resto daquele dia passou e veio a noite. Então Nachiketa, ó filho da linhagem de Kuro, encharcado pelas lágrimas de seu pai, deu sinais de voltar à vida quando ele estava deitado em uma esteira de grama cusa. Sua restauração à vida sob as lágrimas de seu pai, pareceu com o brotamento de sementes quando encharcadas com chuvas auspiciosas. O filho há pouco tempo devolvido à consciência ainda estava fraco. Seu corpo estava coberto com unguentos fragrantes e ele parecia com alguém apenas despertando de um sono profundo. O Rishi questionou, dizendo: tu, ó filho, alcançaste regiões auspiciosas pelas tuas próprias ações. Por boa sorte, tu foste devolvido a mim. Teu corpo não parece ser humano. Assim questionado por seu pai de grande alma, Nachiketa, que tinha visto todas as coisas com seus próprios olhos, deu a seguinte resposta para ele no meio dos rishis: em obediência à tua ordem eu procedi para a região extensa de Yama, que é possuidora de uma refulgência encantadora. Lá eu vi uma mansão suntuosa a qual se estendia por milhares de yojanas e emitia um esplendor dourado de toda parte. Logo que Yama me viu me aproximando com o rosto em direção a ele, ele ordenou seus servidores dizendo: deem a ele um bom assento. Na verdade, o rei dos mortos, por tua causa, me adorou com Arghya e os outros ingredientes. Assim adorado por Yama e sentado no meio de seus conselheiros, eu então disse brandamente: eu vim para a tua residência, ó juiz dos mortos. Designe para mim aquelas regiões as quais eu mereço pelas minhas ações. Yama então me respondeu dizendo: tu não estás morto, ó amável. Dotado de penitências, teu pai disse para ti: te encontre com Yama. A energia do teu pai é como aquela de um fogo ardente. Possivelmente eu não poderia falsificar estas palavras dele. Tu me viste. Parta daqui, ó filho. O Criador do teu corpo está entregue a lamentações por ti. Tu és meu caro convidado. Qual desejo nutrido por ti no teu coração eu te concederei. Peça a realização de qualquer desejo que tu possas nutrir. Assim endereçado por ele, eu respondi para o rei dos mortos, dizendo: eu cheguei dentro dos teus domínios dos quais nenhum viajante alguma vez retorna. Se eu realmente sou um objeto merecedor das tuas atenções, eu desejo, ó Rei dos Mortos, ter uma visão daquelas regiões de prosperidade e felicidade sublimes que estão reservadas para os fazedores de atos virtuosos. Assim endereçado por mim, Yama me fez subir em um veículo de esplendor tão refulgente quanto aquele do sol e ao qual estavam atrilados muitos corcéis excelentes. Levando-me naquele veículo, ele me mostrou, ó o principal das pessoas regeneradas, todas aquelas regiões encantadoras que estão reservadas para os justos. Eu contemplei naquelas regiões muitas mansões de grande resplandecência destinadas para pessoas de grande alma. Aquelas mansões são de diversas formas e estão adornadas com todas as espécies de pedras preciosas. Brilhantes como o disco da lua, elas estão ornamentadas com fileiras de sinos tilintantes. Centenas entre elas são de muitos andares. Dentro delas há arvoredos agradáveis e bosques e massas de águas transparentes. Possuidoras da refulgência do lápis lazuli e do sol, e feitas de prata e ouro, sua cor parece com a cor do sol da manhã. Algumas delas são imóveis e algumas são móveis. Dentro delas há muitos morros de iguarias e artigos agradáveis e mantos e camas em abundância. Dentro delas há muitas árvores capazes de conceder a realização de todos os desejos. Há também muitos rios e estradas e salas espaçosas e lagos e tanques grandes.
Milhares de carros com rodas que causam ruído podem ser vistos lá, tendo corcéis excelentes atrelados a eles. Muitos rios que correm leite, muitas colinas de gué e grandes corpos de água transparente se encontram lá. Na verdade, eu vi muitas regiões semelhantes, nunca vistas por mim antes, de felicidade e alegria, aprovadas pelo Rei dos Mortos. Contemplando todos aqueles objetos, eu me dirigi ao antigo e pujante juiz dos mortos, dizendo: para o uso e desfrute de quem estes rios com correntezas eternas de leite e gué estão ordenados? Yama me respondeu dizendo: estes rios de leite e gué, saiba, são para o prazer daquelas pessoas justas, que fazem doações no mundo dos homens. Há outros mundos eternos os quais estão cheios de tais mansões livres de tristeza de todo tipo. Estas estão reservadas para aquelas pessoas que são dedicadas a fazer doações de vacas. A mera doação de vacas não é digna de louvor. Há considerações de adequação ou o contrário acerca da pessoa para quem vacas devem ser dadas, o momento para fazer aquelas doações, a espécie de vaca que deve constituir o objeto das doações, e os ritos que devem ser observados ao fazer as doações. Doações de vacas devem ser feitas de se averiguar as qualificações distintivas dos brahmanas, que vão recebê-las, e das próprias vacas, que serão doadas. Vacas não devem ser dadas para alguém em cuja residência elas provavelmente irão sofrer por causa do fogo ou do sol. Aquele brahmana que é possuidor de erudição védica, que é de penitências austeras, e que realiza sacrifícios, é considerado como digno de receber vacas de presente. Aquela vaca que foi resgatada de uma situação de infortúnio, ou que foi dada por chefes de família pobres por falta de recursos suficientes para alimentá-la e tratá-la, é, por estas razões, considerada como de grande valor. Abstendo-se de todo alimento e vivendo só de água por 3 noites e dormindo este tempo sobre a terra nua, uma pessoa deve, tendo alimentado devidamente as vacas destinadas para doação, dá-las para brahmanas depois de tê-los agradado também, com outros presentes. As vacas doadas devem ser acompanhadas por seus bezerros. Elas devem, além disso, ser de tal maneira que produzam bons bezerros, nas épocas apropriadas. Elas devem ser acompanhadas por outros artigos assim doados. Tendo completado a doação, o doador deve viver por 3 dias só de leite e se abstendo de comida de todo outro tipo. Aquele que doa uma vaca que não é indócil, que produz bons bezerros em intervalos apropriados, e que não foge da casa dos donos, e acompanhada por tais presentes como um recipiente de latão branco para ordenhá-la, desfruta da bem-aventurança do céu por tantos anos quanto medidos pelo número de pelos no corpo do animal. Aquele que dá para um brahmana um touro bem domesticado e capaz de carregar cargas, possuidor de força e jovem, não propenso a fazer algum dano, de tamanho grande e dotado de energia, desfruta daquelas regiões que estão reservadas para doadores de vacas. É considerada como uma pessoa apropriada para receber uma vaca de presente aquela que é conhecida como sendo gentil para com as vacas, que tem vacas como seu refúgio, que é grata, e que não tem meios de subsistência designados para ela. Quando um homem velho fica doente, ou quando um brahmana pretende realizar um sacrifício, ou quando alguém deseja arar a terra para a agricultura, ou quando alguém obtém um filho através da eficácia de um homa realizado para o propósito, ou para o uso de seu preceptor, ou para o sustento de uma criança, nascida da maneira usual, uma pessoa deve doar uma vaca querida. Estas são as considerações que são louvadas, na questão de se fazer doações de vacas, a respeito de hora e lugar. As vacas que merecem ser doadas são aquelas que produzem quantidades copiosas de leite, ou aquelas que são bem conhecidas por sua docilidade e outras virtudes, ou aquelas que foram compradas por um preço, ou aquelas que foram adquiridas como honorário por aprendizagem, ou aquelas que foram obtidas em permuta por oferecer outras criaturas vivas, tais como ovelhas e cabras, etc. Ou aquelas que foram ganhas por destreza de braços, ou aquelas que foram ganhas como dote de casamento, dos sogros e outros parentes da esposa. Nachiketa continuou. Ouvindo estas palavras de Vaivasvata, eu mais uma vez me dirigi a ele dizendo:
Quais são aqueles objetos por dar os quais, quando vacas não são obteníveis, os doadores ainda assim podem ir para as regiões reservadas para os homens que fazem doações de vacas? Questionado por mim, o sábio Yama respondeu, explicando em seguida qual é o fim que é alcançável por fazer doações de vacas. Ele disse: na ausência de vacas, uma pessoa por fazer doações do que tem sido considerado como substituto das vacas ganha um mérito de fazer doações de vacas. Se, na ausência de vacas, alguém faz uma doação de uma vaca feita de ghee, enquanto cumpre um voto, ele consegue para seu próprio uso estes rios de ghee todos os quais se aproximam dele como uma mãe afetuosa se aproxima de seu filho amado. Se, na ausência até de uma vaca feita de ghee, alguém faz uma doação de uma vaca feita de sementes de gergelim, enquanto cumpre um voto, ele consegue com a ajuda daquela vaca transpor todas as calamidades neste mundo e desfrutar de grande felicidade futura destes rios de leite que tu vês. Se na ausência de uma vaca feita de sementes de gergelim, alguém faz uma doação de uma vaca feita de água, ele consegue vir para estas regiões felizes e desfrutar deste rio de água fresca e transparente, que é, além disso, capaz de conceder a realização de todos os desejos. O Rei dos Mortos me explicou tudo isso enquanto eu era seu convidado, e, alto de glória imperecível, foi grande a alegria que eu senti ao ver todas as maravilhas que ele me mostrou. Eu agora te direi o que certamente será agradável para ti. Eu agora obtive um grande sacrifício cuja realização não requer muita riqueza. Aquele sacrifício, constituído por doações de vacas, pode ser citado como fluindo de mim, ó Pai. Outros o obterão também. Isto não é inconsistente com as ordenanças dos Vedas. A maldição que tu pronunciaste sobre mim não foi uma maldição, mas na realidade foi uma bênção, já que ela me permitiu ter uma visão do grande Rei dos Mortos. Lá eu vi quais são as recompensas vinculadas às doações. Eu irei, de agora em diante, alto de grande alma, praticar o dever da caridade, sem qualquer dúvida espreitando em minha mente a respeito de suas recompensas. E, ó grande Rishi, o justo Yama, cheio de alegria, repetidamente me disse: uma pessoa que por fazer doações frequentes, conseguiu adquirir pureza de mente deve então fazer doações de vacas especialmente. Este tópico, sobre doações, é repleto de santidade. Nunca desconsidere os deveres a respeito de doações. Doações, além disso, devem ser feitas para pessoas dignas, quando hora e lugar são convenientes. Portanto, sempre faça doações de vacas. Nunca nutra quaisquer dúvidas a este respeito. Dedicadas ao caminho das doações, muitas pessoas de grande alma, nos tempos passados, costumavam fazer presentes de vacas. Temendo praticar penitências austeras, eles fizeram doações segundo a extensão de seu poder. Com o tempo eles rejeitaram todos os sentimentos de orgulho e vaidade, e purificaram suas almas. Engajados em realizar sradas em honra dos pitris e em todas as ações de virtude, eles costumavam fazer, de acordo com a extensão de seu poder, doações de vacas, e como a recompensa daquelas ações eles alcançaram o céu e estão brilhando com refulgência por tal virtude. Uma pessoa deve, no 8º dia da lua, que é conhecida pelo nome de Kamyashtami, fazer doações de vacas, devidamente obtidas, para brahmanas depois de averiguar a qualificação dos recebedores, pelas ordenanças já declaradas. Depois de fazer o presente, alguém deve então subsistir por 10 dias seguidos somente de leite de vaca, seu estrume e sua urina, enquanto se abstém de toda outra comida. O mérito que se adquire por fazer um presente de um touro é igual àquele que se atribui ao voto divino. Por fazer um presente de um par de vacas alguém consegue, como a recompensa disso, um domínio dos Vedas. Por fazer um presente de carros e veículos com vacas unidas a eles alguém adquire o mérito de banhos em águas sagradas. Por fazer uma doação de uma vaca da espécie Kapila alguém vem a ser purificado de todos os seus pecados. Na verdade, por doar mesmo uma única vaca da espécie Kapila que foi adquirida por meios legítimos, uma pessoa é purificada de todos os pecados que ela possa ter cometido. Não há nada superior, a respeito de gosto, ao leite que é produzido pelas vacas.
A doação de uma vaca é realmente considerada como uma doação muito superior. Vacas, por produzirem leite, salvam todos os mundos da calamidade. É a vaca, além disso, que produz o alimento do qual as criaturas subsistem. Alguém que, conhecendo a extensão do serviço que as vacas fazem, não nutre em seu coração uma afeição por elas, é um pecador que sem dúvida vai para o inferno. As vacas produzem alimento não somente por ajudarem no cultivo da terra, mas também por ajudarem na realização de sacrifícios. O gay queimado no fogo sacrificial sustenta as subdivindades, que despejam chuva e fazem as colheitas crescerem. Se alguém dá 1000 ou 100 ou 10 ou 5 vacas, na verdade, se alguém dá para um brahmana justo até uma única vaca qual produz bons bezerros em intervalos apropriados, ele sem dúvida verá aquela vaca se aproximar dele no céu na forma de um rio de água sagrada capaz de conceder a realização de todos os desejos. Em relação à prosperidade e ao crescimento que as vacas concedem, na questão também da proteção que as vacas dão para todas as criaturas da terra, as vacas são iguais aos próprios raios do sol que caem sobre a terra. Aquele calor é o princípio que origina o crescimento de muitas coisas, como bem compreendido pelos rishis. A palavra que representa a vaca também significa os raios do sol. O doador de uma vaca se torna o progenitor de uma família muito grande que se estende sobre uma parte grande da terra. Por isso, aquele que dá uma vaca brilha como um segundo sol em resplandecência. O discípulo deve, na questão de fazer doações de vacas, escolher seu preceptor. Tal discípulo indubitavelmente irá para o céu. A seleção de um preceptor, na questão da realização de atos pios, é considerada como um grande dever pelas pessoas familiarizadas com as ordenanças. Esta é, de fato, a ordenança inicial. Todas as outras ordenanças, a respeito de doações de vacas, dependem dela. Ao fazer todos os atos pios, uma pessoa deve em primeiro lugar receber a ajuda de um preceptor, mesmo se ela for bem familiarizada com as ordenanças que ela tem que seguir. Sem a escolha de um preceptor em primeiro lugar, não pode haver ato virtuoso. Na questão, portanto, de fazer doações de vacas de acordo com as ordenanças declaradas, alguém deve procurar a ajuda de um preceptor, assim como na questão de todo outro ato de piedade. Selecionando, depois de exame, uma pessoa qualificada entre os brahmanas, alguém deve fazer para ele a doação de uma vaca que foi adquirida por meios legítimos, e tendo feito a doação fazê-lo aceitá-la. As divindades e homens e nós também, ao desejarmos bem para outro, dizemos, que os méritos vinculados às doações sejam teus pela tua virtude. Exatamente assim o juiz dos mortos falou para mim, ó rishi regenerado. Eu então inclinei minha cabeça para o justo Yama. Obtendo sua permissão eu deixei seus domínios e agora vim para a sola dos teus pés.